Começa agora o Jornal da Cultura com William Correia. Boa noite. Um ano após as manifestações de junho, o Jornal da Cultura foi saber o que mudou na vida do brasileiro. Quais pedidos das ruas foram atendidos pelo Congresso e o que não passou de promessa. E veja também nesta edição. Primeira mulher na presidência do Superior Tribunal Militar defende os direitos dos homossexuais nas Forças Armadas. Número de jovens nas eleições deste ano será recorde e a maioria considera importante participar da política. PT de São Paulo suspende deputado que participou de reunião com integrantes do crime organizado. Rei espanhol abdica ao trono depois de 39 anos e nossa reportagem faz um balanço da monarquia no mundo. A maioria existe por tradição e são democráticas, constitucionais, parlamentares, enfim. Seleção brasileira treina em Goiânia para amistoso contra o Panamá e a presidente Dilma recebe a taça da FIFA. Começam as festas juninas de Caruaru, em Pernambuco, uma das mais populares do país. Incendiou meu coração. E na bancada temos o historiador Marco Antônio Villa e o advogado e ex-deputado federal por São Paulo, Ayrton Soares. Participe com perguntas aos nossos comentaristas através do Twitter e do Facebook do Jornal da Cultura. As manifestações de junho estão completando um ano e a população ainda se pergunta se elas transformaram de fato o país. Às vésperas da Copa, os protestos continuam e ameaçam atrapalhar o Mundial. A cena já se tornou comum nas ruas da cidade. Hoje, manifestantes do movimento Sem Teto participaram do ato que interditou a Avenida Paulista no centro da capital. Mas desde junho do ano passado, professores, médicos, motoristas de ônibus, sem teto, estudantes, partidos políticos, todos foram às ruas pedindo mudanças. Alguma coisa tem que ser feita, né? Mais difícil, mas a gente consegue, a gente chega lá. O movimento Passe Livre iniciou a grande onda de protestos no país, em um ato contra o reajuste de 20 centavos nas tarifas do metrô e dos ônibus de São Paulo. As manifestações começaram tímidas e aos poucos foram crescendo. Houve reação da polícia e as ruas foram tomadas em quase todo o país. Em junho, a gente viu que uma massa de gente começou a entender que é possível participar da política de outro jeito, diretamente. Sérgio ficou cego de um olho durante as manifestações. Fotógrafo, ele foi atingido por uma bala de borracha disparada pela polícia. A lembrança que eu tenho é da truculência, né, que a polícia, infelizmente, praticou naquela noite do 13 de junho. Depois que a prefeitura e o governo do estado decidiram revogar o aumento das tarifas de ônibus e de metrô, o que se viu foi a pulverização dos movimentos. Nenhuma causa se mostrou tão forte para unir o povo na rua novamente. Além da falta de objetividade, o grupo radical conhecido por Black Bloc pegou carona nas manifestações e, pela violência empregada, afastou o público das manifestações. Este final de semana, o jornal Estado de São Paulo entrevistou integrantes do movimento Black Bloc, que admitiram uma possível ajuda do crime organizado para promover o caos durante a Copa. Se nada muda, a porta para a violência, para diferentes tipos de violência está aberta, né? Uma questão, assim, eu acho que deveria ser muito bem pensado e repensado quais são as consequências dessa atividade política, né? Uma pesquisa do Datafolha, realizada durante a greve de motoristas de ônibus, demonstrou que para 73% da população, os protestos causam mais prejuízos do que benefícios. Tá exagerado. Exagerado. Não fica complicado, não ajuda a gente, só atrapalha a gente aqui. Paulo participou de quase todas as manifestações de junho do ano passado. Para ele, mesmo sem muitos resultados concretos, os protestos mudaram o país. Abre um novo ciclo de perspectivas para a população, vendo que é possível transformar a sociedade como um todo. Bom, daqui a pouco, na próxima reportagem, nós vamos falar sobre aquela agenda positiva que o Congresso trabalhou, ver o que realmente foi para frente. A gente comenta já, mas eu queria comentar com vocês e saber da opinião dos senhores sobre essa organização, esses manifestantes do Black Blocs, dizendo que vão se aliar ao crime organizado e tocar o terror durante a Copa do Mundo. O que vocês acham dessa postura? Você acha que eles sabem exatamente o teor do que eles disseram para o Brasil?
Olha, eu li essa reportagem domingo, foi feito pelo Olivaldo Santana no Estadão, e acho que todos que leram ficaram extremamente preocupados, porque ele conversou com vários lideranças, inclusive que participam de vários estados, não só aqui em São Paulo, e colocou dessa relação que ocorreu, inclusive, aqui em Presidente Venceslau, entre membros do Black Bloc com o PCC. Eu acho que aí é um perigo esse tipo... Bem, esse tipo de relação, evidentemente, não tem nada a ver com a política, isso daí é marginalidade. Eu acho que os Black Blocs acabaram, em certo momento, afastando os reais manifestantes das ruas. Essa, me parece, é a questão central. Como se fosse uma mão invisível de alguém que quisesse retirar aquela massa de milhões que foram às ruas, se for somar todas as manifestações que ocorreram pelo Brasil, e eles, claro, que afastaram. As manifestações, vejam, algumas tinham 30, 40 mil pessoas, hoje tem quantas? 500, 200, 300, algumas 1.000, 1.500. E, consequentemente, aquele manifestante que foi às ruas em todo o Brasil, Brasília, Rio, Salvador, São Paulo, Porto Alegre, desapareceu. Eu queria só destacar um último ponto nesse momento, e Ayrton, que em São Paulo, evidentemente, que o movimento começou por causa da questão do preço das passagens. Mas antecede a São Paulo, vale lembrar, o movimento começa em Porto Alegre em questões as mais amplas, que envolvia a mobilidade urbana, mas envolvia uma questão central, que era a questão dos gastos da Copa. No Brasil, o móvel de luta, Rio, Brasília, Porto Alegre, por exemplo, a questão central era os gastos da Copa. Em São Paulo acabou adquirindo essa particularidade e essa questão dos gastos permitiu colocar questões de como é gasto o dinheiro público, como ele é mal gasto. Isso foi muito importante. Pena que, com a entrada dos Black Blocs, milhares de manifestantes sinceros acabaram saindo das ruas e eles acabaram favorecendo esse sistema corrupto, petrificado que nós temos. Ayrton. William, eu tive a oportunidade de ver a passagem de alguns desses garotos que fazem parte do Black Box. Alguns garotos, outros já mais 25, 30 anos. A aparência deles é uma aparência de quem estava determinado a realizar determinada ação, fazer alguma coisa de concreto. Eu me lembro até que meu carro estava numa posição que atrapalhava um pouco a passagem deles. Eles fizeram um movimento, como quisesse, dizendo, olha, sai daí, senão vai ter alguma coisa e tal. Então, há um potencial nesses jovens, nessas pessoas, que é um potencial de violência intrínseco a eles, que deságua nessas manifestações de quebra-quebra de tudo aquilo que representa o sistema capitalista. Então, eles são o quê? São comunistas? Não, não são. Eles são socialistas? Não, não são. Eles são anarquistas? Não, não são. O que eles são? E a hora que surge essa notícia de que se aproximam do crime organizado, então fica mais difícil de entender esses movimentos. Eu acho que, nesse contexto, eles têm que ser repelidos como se repele o marginal que pratica crimes. Eu acho que a polícia, os mascarados que estiverem em manifestações, têm que ser tratados de uma forma diferenciada daqueles que estão lá expondo a sua cara e dizendo o que querem. Porque o mais estranho na manifestação hoje em dia, William, é que quando nós fazíamos manifestação contra a ditadura, nós queríamos apoio do povo para a nossa causa. O movimento do Passe Livre queria apoio do povo para que o passe, a tarifa não aumentasse. Não é? Então, a gente não faz nada que seja contra o interesse do povo. Agora, quando você bloqueia uma via e milhares, porque são milhões de pessoas que são prejudicadas, que apoio de povo você está buscando? Você está buscando uma anarquia qualquer. Então, isso tem que ser bem pensado. Depois de um ano das manifestações, a maior parte dos projetos da chamada Agenda Positiva ainda não saiu do papel. As manifestações de junho do ano passado se espalharam pelo país com diversas bandeiras como saúde, educação e o combate à corrupção. Para atender os manifestantes, foi criada uma lista com 32 projetos prioritários, a chamada Agenda Positiva, só que até agora apenas 12 viraram lei. Alguns trouxeram avanços importantes, como a PEC do voto aberto, que logo na estreia resultou na cassação do mandato do deputado Natan Donadon. A aprovação do projeto que destina parte dos royalties do petróleo para educação e saúde também pode ser considerada uma vitória dos protestos. Os manifestantes também conseguiram que fossem arquivadas a PEC 37, que restringia o poder de investigação do Ministério Público, e o projeto da chamada cura gay. O tema volta a casa pelas mãos do deputado Pastor Eurico, do PSB de Pernambuco.
Outro destaque na agenda positiva, o texto base do Plano Nacional de Educação foi aprovado na semana passada. Agora, a Câmara dos Deputados pretende votar até quinta-feira, em uma força-tarefa, todos os dispositivos que modificam o projeto. Com a proximidade da Copa do Mundo, a Câmara dos Deputados decidiu analisar um pacote com mais de 40 matérias. Mas projetos como o que classifica a corrupção como crime hediondo e o do passe livre ficaram de fora. As propostas estão na lista das 19 matérias da agenda positiva que empacaram no Congresso e não devem voltar a ser discutidas tão cedo. Esse fosso entre o parlamento, entre o que a gente vota aqui e a sociedade, tem um resultado imediato que é a perda da credibilidade. Ayrton, deputados, senadores, Congresso Nacional estão com os ouvidos abertos agora para a população depois das manifestações? Olha, o deputado que manifestou ali agora, a perda da credibilidade. Já perderam há muito tempo. Eu fui deputado há muitos anos e depois acompanho a vida do Congresso, sempre que eu posso estou a Brasília, vou visitar essa coisa toda e vejo essa estrutura que nós temos hoje no Poder Legislativo, ela não está lá para modificar nada, para mudar nada, pelo contrário. Estão aprimorando sistemas que devem ser rejeitados. Por exemplo, você não aprova um voto distrital. Não aprova. Por quê? Porque o sistema que os elege pede que eles pensem em votos em todos os lugares. Comprem votos aqui e ali, não tem um compromisso que não é realidade. Isso provoca um distanciamento entre o eleito e o eleitor, que é um negócio absurdo. Não se mudam as coisas básicas que o país exige. O Congresso Nacional hoje é o grande entrave às mudanças que esse país precisa. Não só o de hoje. Hoje, tanto tempo atrás, desde que eu me conheço, o governo Fernando Henrique, o que é que mudou em termos de infraestrutura? O que é que mudou em termos de reforma fiscal, reforma, enfim, o governo Lula, em que é que mexeu com os interesses dos banqueiros? Você está entendendo, William? Eu acho que eles não vão no ponto, por quê? Porque eles dependem de certos setores que não querem mudanças, que financiam suas campanhas, que os mantêm no poder. Essa é que é a questão que me parece a mais preocupante. Por isso o eleitor agora vai votar. Por favor, procure conhecer quem é que está depositando o seu voto. Procure saber quais são os compromissos dele, de fato. Não se deixe levar pelo discurso da televisão, que ali é ler um teleprompter e repetir aquilo que está escrito lá, que alguém escreveu para ele. Essa questão eu acho que é fundamental. Esse Congresso precisa mudar radicalmente. Agora, mudar esse Congresso com os partidos políticos que existem, que não tem nenhuma conotação política e ideológica definida. Como fazer isso? Então, nós estamos num impasse. Eu acho que há um problema estrutural da democracia brasileira. Eu acho que desde o processo de redemocratização, a partir de 1985, se aprofundou problemas que nós já tínhamos antes. Durante o período do regime militar, evidentemente que o Congresso funcionava extremamente limitado e com parlamentares, e foram tantos caçados, deputados, senadores e tal, né? Isso para falar do Congresso Nacional. No período anterior da democracia populista, entre 45 e 64, estava havendo uma aproximação, vamos dizer, entre o Congresso, apesar de vários problemas, e o que vivia o país. Com a redemocratização em 85, foi aumentando a distância entre, efetivamente, o que a população imaginava e o Congresso. E a Constituição de 88, nesse sentido, infelizmente, porque ela é a melhor Constituição que nós temos, ela piorou muito. Ao determinar um número mínimo de deputados, por exemplo, para o Estado, e um número máximo, né, hoje é 70, houve alterações, hoje é 70 e o mínimo são 8, salvo engano, isso criou um problema de subrepresentação. Então, você tem os estados que teriam direito a uma bancada quase que o dobro do que tem hoje, e estados que têm direito a um deputado no máximo, e tem 8. Então, esse é um problema, por exemplo, que não resolve a questão do voto distrital, porque vai falar em voto por cabeça, não vai ser aprovado nunca. Então, há uma estrutura petrificada que não muda. Antes de vir para cá, entrei no site do TSE, só para confirmar o número de partidos, porque muda todo dia, nós temos legalizados 32 partidos. Esses 32 partidos levaram, entre janeiro a maio, do fundo partidário, 128 milhões. E é possível estimar, portanto, mantendo essa média, que até dezembro vão levar do fundo partidário 300 milhões. É possível você, telespectador, imaginar que essa máquina que está aí queira mudar essa estrutura partidária, queira fazer alguma mudança real? Não, só faz uma aprovação de uma lei ali, outra colar. Em essência, é um sistema petrificado. Agora, nós só podemos mudar fazendo política e no interior da democracia. Como é possível mudar? Aí voltamos à questão da escolha do eleitor. Agora, não vamos imaginar que o eleitor brasileiro, não vamos ignorar a ignorância, para ser redundante, de grande parte do eleitorado. A grande questão é como construir uma cultura democrática num eleitorado que tem pouco interesse pela política. Infelizmente, não adianta a gente dizer, essa é a triste realidade. Temos de enfrentar. E esse é um desafio para os partidos políticos, que não souberam, nas eleições de junho, por exemplo, já fazia um ano,
trazer os jovens para os partidos. Ao contrário, o que os jovens não querem é entrar nesses partidos carcomidos e corrompidos. Só registrar uma participação aqui dos nossos telespectadores. O Enio Torres Granel, pelo Twitter, como mudar o Brasil com os eternos caciques políticos que só se desvinculam da política depois da morte. E o Alexandre Neri, aqui pelo Facebook, falando das manifestações. Acredito que não haverá protestos na mesma proporção do ano passado, tendo em vista que os vândalos estão espantando o brasileiro de bem. É verdade. Na verdade, foi o que os senhores disseram aqui nesse instante. Né? As eleições deste ano terão o maior número de eleitores com idade entre 18 e 30 anos, 42 milhões. Vamos conversar sobre esse recorde com a repórter Maiana Leocádio. Boa noite, Maiana. Quanto isso representa no total de eleitores deste ano, hein? Boa noite, William. Boa noite a todos. Essa é uma marca histórica, representa 32% de todos os eleitores do país. E o Instituto Data Popular acaba de concluir uma pesquisa para saber qual é o impacto desse grupo nas eleições, o que pensam esses jovens e qual a relação deles com a política. Veja os números na reportagem. Quase 142 milhões de eleitores estão cadastrados para esta eleição em todo o Brasil. O total de jovens eleitores entre 18 e 30 anos será de mais de 42 milhões. 81% deles consideram a política importante, mas só 32% dizem que entendem do assunto. 58% acham que o Brasil seria melhor sem partidos, mas mostram que acreditam nas eleições. 7 em cada 10 acham que o voto pode mudar o país. A pesquisa também aponta que as novas gerações são mais escolarizadas que as anteriores. 79% desses jovens conseguiram estudar mais do que os pais. O Instituto Data Popular entrevistou mais de 1.500 eleitores em 53 municípios de várias regiões do país. Ao meu lado está o presidente do Instituto Data Popular, Renato Meirelles. Renato, boa noite. 67% desses jovens pesquisados estão conectados à internet. Como que os candidatos, os políticos, precisam fazer para atingi-lo? Olá, boa noite. A pesquisa deixou clara que essa nova geração de eleitores vão ter na internet a principal fonte de informação. E na internet o que vale é o diálogo. Já foi o tempo daquela comunicação dos políticos em que eles falavam alguma coisa na televisão, o eleitor abaixava a cabeça e aceitava. O eleitor não quer mais ouvir, ele quer falar. O que teremos de diferente nessas eleições? O diálogo como força motriz da eleição e uma necessidade efetiva de se dizer a verdade. Não cabe mais numa eleição digital edições de debate eleitoral ou a versão contra os fatos. A internet vai deixar às claras o real interesse dos candidatos pelo eleitor. Renato, boa noite, obrigada. William. Obrigado, Maiana. Vamos conversar agora com a bancada. Bom, no geral, a pesquisa apontou que os jovens acham importante participar da política, mas não acreditam nos partidos políticos. O que é um bom sinal, né? Quer dizer, não pode não participar da política. Isso é a questão central. Mas dá para viver sem partido político? Não, aí que é o problema. Partido político é essencial à democracia. Ao menos todas as democracias que nós conhecemos contemporâneas, elas têm partidos e partidos sólidos. Aí o problema é a questão da cláusula, aquilo que nós já falamos tantas vezes, tem a cláusula de barreira, de não é possível ter democracia com 32 partidos, dos quais mais de 2 dúzias têm representação no Congresso. Isso é coisa igual no Brasil, igual o Jabuticaba que só tem aqui. Você precisa ter uma outra formação, uma outra forma de participação. Agora, é bom lembrar, eu acho que isso é nesse sentido importante, não descrever da política, mas nós estamos passando uma série de mudanças. Eu espero que o presidente aí do Data Popular lembrou, que a eleição eu gostaria que seguisse o que ele disse, que tivesse uma discussão mais programática. Mas eu, infelizmente, acho que vai acontecer o contrário. A disputa vai ser intensa, o quadro de 2014 é radicalmente distinto em relação a 2010, econômico, político, e vai ser uma baixaria, especialmente no segundo turno, que é evidente que vai ter. Então, eu acho que... E a internet não diminui isso, ao contrário, a internet acaba sendo um elemento que aumenta e intensifica a baixaria política. Aí o Márcio Camargo aqui pelo Facebook diz, a maioria desses jovens não se vê representados. Você acha? Então, eu ia falar exatamente sobre isso daí. É aquela história que eu já ouvi vários me dizer o seguinte: olha, meu voto não vale nada, não muda nada.
o meu voto não muda nada. Olha como é pesada essa simples afirmativa. O eleitor reconhecer, dizer para ele mesmo, para os outros, que o voto dele não muda nada. Então, se o voto dele não muda nada, ele só vota porque é obrigatório. Mas vocês lutaram tanto para poder votar. Mas aí é que está. Mas nós não lutamos para ter esse tipo de partido que tem aí. Nós queríamos partidos autênticos, queríamos representações dignas, não queríamos corrupção no Congresso. Isso aí foi a luta pela democracia que nós entendemos ser a democracia verdadeira. O que eu quero dizer é o seguinte, como é que você vai dizer para um eleitor jovem que o voto dele muda alguma coisa, se ainda há pouco estávamos dizendo que esse Congresso não conseguiu nem viabilizar aqueles pontos que foram objeto de reivindicação em todo o período. Eu estou muito cético quanto à participação popular e principalmente dos jovens nessas eleições, votando, porque se a conclusão foi de que o meu voto não muda nada, eu vou votar em A, B ou C por quê? Ele vai mudar o quê na sociedade que eu quero que mude? Então, essa é a preocupação fundamental que eu vejo, William, e acho que esses políticos bem intencionados, que vão participar das eleições, tem que ter uma mensagem dirigida a isso, de como o voto num político honesto pode mudar esse país. E só uma questão, viu, Ayrton, William, rapidamente, a gente malha muito o legislativo e deixa de lado o executivo, sabe? E o executivo, os executivos que nós temos são péssimos, as prefeituras, são mais de quase 5.500 tal, os 27 mais o Distrito Federal, são raros os governadores que as pessoas se sentem representadas e elogiam no final da gestão, e a presidência da República. Então, eu acho que os executivos, inclusive, que têm um poder maléfico de comprar os legislativos... Eles garroteiam o legislativo. E compram as maiorias, compram maiorias municipais, estaduais e no Congresso Nacional. Nós temos de acabar com isso, porque o legislativo, o bom parlamentar, eu imagino o seguinte, são 513 deputados federais. Imagina alguém, nós somos eleitos, estamos lá os 3. Nós vamos entrar em que comissão? Primeiro, a pessoa entrega uma comissão para aparecer no jornal, senão o nosso eleitor vai falar assim, caramba, você não está fazendo nada lá. Aí nós vamos pegar feras que dominam as principais comissões e que dominam tudo. A gente vai ficar voz isolada. Para conseguir pautar algum assunto, por melhor que sejam os nossos projetos, vai ser muito difícil. Por isso que é uma tarefa, muitas vezes o eleitor se desilude com algum bom candidato que ele elegeu, que ele tem confiança, mas ele tem, e muitas vezes esse bom candidato que virou deputado não conta para os seus eleitores as dificuldades que é para fazer o trabalho, por exemplo, no Congresso Nacional ou nas Assembleias Legislativas, que não passam de correios de transmissão dos executivos, ou na Câmara dos Vereadores. Então é terrível. Será que nós não estamos negativos demais? O BAC até fez uma atenção aqui para a gente. Hoje nós estamos de luto. Nós todos estamos de preto hoje, escuros aqui, né? Vamos ver se a gente melhora um pouco no decorrer do jornal com as notícias mais agradáveis. A Comissão Executiva do PT, Partido dos Trabalhadores de São Paulo, suspendeu por 60 dias o deputado estadual Luiz Moura. Ele é suspeito de manter ligações com uma facção criminosa. Com a decisão, Moura vai ficar de fora das eleições de outubro e, se confirmada a denúncia, ele poderá ser expulso do partido. O deputado é ex-presidiário e nega qualquer relação com o crime organizado. William, só uma partezinha. Pois não. Olha, eu tenho que elogiar duas decisões do Partido dos Trabalhadores. Aquela que expulsa o deputado Vargas, por causa do escândalo lá de Brasília, de voar, e essa que suspende para investigação o deputado que é acusado de estar ligado ao PCC. Então, tem que ser registrado que é um ato que o partido tomou, que a opinião pública esperava que tomasse mesmo, mas que reconhecidamente é um ato que tem que ser registrado. Um novo governo formado pelos antigos rivais palestinos Hamas e Fatah tomou posse na Cisjordânia. 17 ministros, sendo 5 de Gaza, participam no executivo, que tem como principal missão a convocação de eleições até o fim do ano. Hoje, com a formação do governo de união nacional, anunciamos o fim da divisão palestina, que tem prejudicado a causa nacional. A Organização para a Libertação da Palestina e o Hamas assinaram em abril um acordo de reconciliação. O objetivo era acabar com a divisão política existente desde 2007. A autoridade palestina administrava as zonas autônomas, enquanto o Hamas dirigia a faixa de Gaza, submetida ao bloqueio israelense. O primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, pediu à comunidade internacional que não se precipite em reconhecer um governo palestino apoiado pelo Hamas. O Estado judeu considera o grupo uma organização terrorista.
A seguir, nova presidente da Justiça Militar defende a presença dos homossexuais nas Forças Armadas. E ainda o rei da Espanha abdica do trono e abre discussão sobre a validade da monarquia.